Fala galera, tudo bem? Hoje a gente começa uma série chamada Dinâmica dos Veículos, onde eu vou contar para vocês um pouquinho sobre qual é a principal diferença entre um jornal, uma TV, uma rádio, um site, uma revista e por que você tem que saber isso para aprender a dar entrevistas incríveis para cada um desses veículos e entender como é que você pode explorar melhor os resultados de cada um deles, tá bom? Nesse primeiro vídeo eu vou falar com você sobre a TV. Vem comigo! É importante você entender sobre a televisão para que você possa realmente aproveitar os resultados nesse veículo, conseguir uma aparição muito legal no veículo de TV. É o seguinte, o tempo em TV é um tempo um pouquinho diferente daquele que a gente vive no dia a dia. Quanto tempo você acha que tem, por exemplo, uma matéria no Jornal Nacional? Tem 1 minuto e meio, ou seja, em apenas 1 minuto e 30 segundos, o jornalista tem que reportar tudo aquilo que ele viu sobre um determinado assunto. Ai, pra que serve eu saber disso? Que a matéria tem 1 minuto e meio. Se você vai dar uma entrevista para um jornal e você fala 1 minuto seguido, com certeza o seu áudio vai ser editado. Aí depois você vem reclamar pra mim, ai, cortaram o que eu falei. Lógico que você vai ficar 1 hora falando no microfone, é lógico que sua sonora vai ser cortada. Então como é que você evita que isso aconteça? Entendendo que aquela reportagem ela vai ter um tempo específico. Então se você falar 30 segundos seguidos sem parar, também é provável que a sua sonora seja cortada. Então você tem que saber responder aquelas perguntas da forma mais objetiva e sucinta que você puder, de forma que elas não percam o seu sentido original. E como é que você faz isso? Existem aquelas pessoas que elas não terminam a entonação de uma frase. Eu vou te dar um exemplo. Então a pessoa pergunta assim, Natana, como é que você começou a sua empresa? Eu falo, foi em 2008 que eu comecei minha empresa, foi uma época muito legal, porque o mercado estava começando, e aí, entendeu? A pessoa que não para, ela não termina uma frase, ela termina a linha de raciocínio e já começa outra, como se fosse emendar. Fica muito difícil você fazer um corte e aí você aparece naquela matéria assim, sabe? Aí fica na cara que cortaram o que você estava falando. Isso não é legal. E como é que você evita esse problema? Terminando a entonação das frases com uma pontuação mental. Vou te dar um exemplo. Como é que foi o início da sua empresa, Natana? Eu fundei minha empresa em 2008, numa época em que a assessoria de imprensa não era tão comum assim no interior de São Paulo. Ponto. São Paulo, entendeu? Ponto. Depois, se eu quiser falar mais 2 horas, eu sempre tenho que dar esses pontos mentais. Então, foi eu e o meu sócio, Felipe Camargo, que a gente teve essa ideia de trazer para o interior de São Paulo uma solução diferente para quem quer aprender a se comunicar. Ponto. Eu poderia falar tudo emendado, mas eu não faço isso quando eu vou dar uma entrevista para a TV. Por quê? Porque aí eu facilito os pontos de corte. E se ele quiser pegar uma frase do meio, vai ter sentido? Vai ter sentido. E se ele quiser pegar uma frase só que eu falei no final, ainda assim vai ter sentido? Vai. E no começo? Também vai ter sentido. Agora, se você é uma pessoa que você fala emendado e aí você não dá as pausas e você sempre está continuando a sua linha de raciocínio do jeito que eu estou fazendo agora, provavelmente na hora da edição, eles podem pegar algum trecho que não faça sentido para você, que não seja aquilo que você queria falar para aquele veículo. Por isso que tem tanta gente que reclama, nossa, fiz uma matéria de TV, foi tão curtinha, jornal é curtinho. E nem falaram tudo que eu coloquei, tudo que eu disse, lógico que não, porque eles vão pegar apenas aquilo que é essencial, mais importante. Você disse o que é essencial? Você disse o que é mais importante? Isso é fundamental para que você consiga dar uma boa entrevista para a TV. E se for em um programa, uma matéria maior, o jornalista vai te conduzir, ele vai te fazer mais perguntas, ele vai querer profundidade. Mas para a TV, você tem que ser objetivo. Uma outra coisa importante para você dar entrevistas para a TV e conseguir bons espaços é o seguinte, é imediatista. Não existe um grande agendamento, uma grande antecedência na TV, com raros programas que têm isso. Existem pouquíssimos programas que têm um agendamento mais antecipado. A maior parte conseguiu hoje, daqui 2 dias tem que estar lá, ou falou hoje, daí tem uma pré-entrevista, depois já vem uma entrevista, depois já vai pro ar. Então você também tem que estar disponível e entender esse tempo da TV, tá bom? Eu tenho uma lista de reprodução no meu canal do YouTube, onde eu dou uma série de dicas com vários vídeos para você dar boas entrevistas para a TV, e eu falo sobre quanto falar, como é que se posicionar. Então passa lá antes de você dar aquela entrevista e arrasar
arrasar em um programa de TV. Eu quero te ver na TV, hein? Depois você me manda o resultado, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Um beijo e até o próximo episódio.